Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja a luz na sua vida. Estamos refletindo sobre a carta de Paulo aos Hebreus. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2024, penúltimo dia do mês de agosto. E o tema escolhido para hoje é chamado à fé. Está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, verso 11 a 6, verso 20. É um pouco mais longo. Esse texto chamado à fé, ele vai do capítulo 5, versos 11 ao capítulo 6, verso 20, porque é um texto um pouco mais longo. Mas hoje nós vamos nos ater aos versos 11 a 14 do capítulo 5. Vamos lá. O autor da carta chama a atenção dos hebreus em um tom mais severo, mais duro. Essa chamada de atenção é para a maturidade e perseverança na fé. Ele inicia o texto dizendo que teria muito mais coisas a explicar, mas não dá para explicar agora, porque os hebreus são muito lentos para compreender. Eles estão aí na fase bem rudimentar, né? E que deveria ser explicado agora, mas eles não iriam compreender. E o autor faz uma comparação dos hebreus com uma criança que custa entender as coisas, né? Pois ainda se alimenta de leite e não de comida sólida. Ou seja, os hebreus ainda estão nessa fase de conhecimento, a fase do leite, e não da compreensão, não da fase de um alimento sólido. Não compreenderiam as coisas mais difíceis que ainda precisam conhecer. Ainda estão na fase do leite, né? Quando já deveriam estar nos alimentos sólidos, ou seja, na fase de melhor entendimento, melhor compreensão. A doutrina sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, que ainda precisa ser explicada, é para os cristãos maduros e comprometidos na fé, e não para preguiçosos. Olha como ele chamou os hebreus de preguiçosos, e que pelo tempo esses hebreus já deveriam ser mestres. Olha só, percebe-se pelas palavras do autor da carta que a vida cristã dos hebreus ainda deixa muito a desejar. É como se ainda estivessem se alimentando de leite, em vez de comida sólida, e que já deveriam ter alcançado a maturidade, mas infelizmente ainda precisam que lhes sejam ensinados os primeiros passos da palavra de Deus, a fase rudimentar ainda, né? Mas na próxima mensagem, nós daremos continuidade à reflexão sobre esse texto. Meu irmão, minha irmã, leia o texto completo na sua Bíblia, capítulo 5, versos 11 a 6, versos 20. Não deixe de ler. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.